Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos dá este presente de Deus em poder, em breves momentos, juntos refletirmos em uma pequena porção na Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que tem nos alimentado, tem nos dado tantas coisas boas, ela revela quem é Deus, revela a sua vontade, ela nos orienta, nos dá base para nós tomarmos as decisões em nossa vida e nos ajuda a enfrentarmos aqueles dilemas que muitas vezes nós vivemos, não é mesmo? Então, que hoje não seja diferente. Queremos falar hoje sobre um personagem muito interessante, inclusive ele é usado aí como inspiração para várias músicas, né? Muitas pessoas já gravaram músicas a respeito da sua vida, do seu testemunho, daquele momento em que Jesus se encontra com ele. As crianças gostam da história deste homem. E de quem que eu estou falando? Estou falando de Zaqueu. Zaqueu foi uma figura emblemática no Novo Testamento, uma pessoa que teve uma passagem muito rápida que se encontra registrada a sua história ali no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós faremos a leitura de uma pequena porção deste texto e queremos falar hoje sobre uma coisa que tem a ver conosco desde sempre e que, através da vida de Zaqueu, nós podemos tirar algumas lições nesse sentido, né? Nós vamos falar sobre mudanças, né? O tema de hoje, desta reflexão, é coragem para mudar. Desde da nossa concepção de vida até os dias de hoje e até o dia em que nós fecharmos os olhos nesta terra, as mudanças sempre nos acompanharão. Nós mudamos biologicamente, nós mudamos fisicamente, mudamos os nossos pensamentos, mudamos conceitos, enfim, a mudança ela faz parte da existência humana, né? E é bom que seja assim. Nós mudamos sempre para melhor. Esta é a tendência que precisamos impor em nossa vida. Ou seja, quando nós olhamos para uma necessidade, quando nós olhamos para algo que, por exemplo, não esteja tão adequado em nossa vida, nós precisamos sim desejar uma mudança nessa questão, não é? Eu quero, de repente, fazer uma pequena brincadeira com você, agora, neste momento. Por exemplo, vou fazer algumas perguntas e você tente responder apenas sim ou não, tá bom? Para você ver como que essa questão da mudança, ela faz parte da nossa vida. Por exemplo, você já mudou de plano alguma vez na sua vida? Você fez um plano, um projeto de vida, qualquer que seja a área, e de repente você viu que não era bem aquilo e você mudou de ideia? Sim ou não? Você já mudou a sua ideia, né, a respeito de alguém, por exemplo? Alguma pessoa que você não conhecia e por uma questão assim até um pouco infantil, nós julgamos pessoas sem conhecermos essas pessoas. Mas aí ao passo que você passou a conhecer essa pessoa, passou a falar com ela, conversar com ela, trocar ideias, você mudou o seu conceito em relação a ela? Sim ou não? Você já mudou de pensamentos em relação a questões políticas, ideológicas, questões de fé? Talvez lá num passado distante você pensava de uma forma, hoje você amadureceu, cresceu mais, tomou mais conhecimento e agora você aprendeu outras coisas. Você já mudou de pensamento alguma vez? Veja, se nós continuarmos com esta brincadeira, nós chegaremos à conclusão de que nós sempre mudamos de pensamento, de conceito, né? As pessoas mudam de forma e assim por diante. Mas o que eu quero falar hoje, né, coragem para mudar, não são essas coisas que, digamos assim, são naturais, faz parte da nossa vida, né? Todos os dias nós acordamos e alguma coisa está diferente e nós precisamos nos adaptar à realidade. O mundo mudou, o mundo é outro, né? Todos os dias nós encontramos e vemos, assistimos, ouvimos e somos informados sobre mudanças que estão acontecendo ao redor do mundo, por aí afora, mudanças estas que elas interferem em nossa vida.
Mas na história de Zaqueu, nós temos assim algumas coisas muito legais para nós abordarmos essa questão da mudança por um outro lado, né? Eu farei a leitura aqui de alguns versos desta palavra e nós temos ali registrado, conforme nós falamos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e a Bíblia diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo. Sicômoro é uma figueira, né? Uma figueira brava. Subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que coisa bonita, não é? Então, a Bíblia relata um momento em que Jesus passava pela cidade chamada Jericó, uma cidade muito importante na Bíblia. Nós temos importantes momentos da história do povo de Israel sendo registradas ali na cidade de Jericó. E agora Jesus passava por ali, né? Possivelmente, é claro, fazendo ali a obra que Deus o havia chamado, evangelizando as pessoas, curando, libertando, pregando as boas novas do reino. E Jesus, ele tinha uma característica de atrair multidões, de ter esta influência na sociedade. Por onde Jesus passava, as pessoas se aproximavam naturalmente porque elas queriam saber quem era aquele, né, que estava fazendo tantas coisas. E não foi diferente neste dia. A Bíblia fala que quando Jesus passava, Zaqueu ele toma uma decisão de ver Jesus. A Bíblia diz assim que no verso de número 3, este procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Zaqueu talvez, irmãos, de uma certa forma possa representar aquelas pessoas que precisam de mudança. Não uma mudança social. A Bíblia fala que Zaqueu era rico. Zaqueu não precisava de mais conforto. Possivelmente tudo aquilo que ele precisava para ele, para os seus filhos, para sua esposa, ele já tinha pela sua condição financeira. Mas talvez aquelas coisas que ele tinha e a vida que ele levava já não era suficiente para que ele então fosse um homem realizado, uma pessoa feliz na sua caminhada de vida. Sabe, nem todas as coisas que nós vemos com os olhos são capazes de suprir o nosso coração e a nossa alma. Lê do engano tem aqueles que eles se dispõem a lutar, trabalhar, acordar cedo, né? Conquistar as suas coisas, e tudo bem, isso nós podemos fazer e devemos correr atrás do nosso sustento, mas Zaqueu talvez chegou no momento da sua vida em que tudo isso já não fazia mais sentido para ele, e ele corre para ver Jesus, e ele então, porque ele tinha uma baixa estatura, ele sobe nesta árvore, e Jesus ele toma isso como uma observação. Ele olha para Zaqueu e ele pede para Zaqueu descer. E ele faz um convite a si mesmo: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em tua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. O que nós podemos pensar aqui, meus queridos? Que mudanças que importam realmente na vida sempre serão mudanças que acontecem a partir de Jesus Cristo. Jesus ele tem o poder de modificar as coisas, de alterar o cenário da nossa existência, do nosso coração, da nossa família, dos relacionamentos dentro da nossa casa,
da nossa cabeça, da nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Jesus ele tem o poder de mudar o conceito que nós temos em relação a outras pessoas. Jesus nos ensina que devemos perdoar, devemos estender a mão, devemos ser bondosos, amorosos e assim por diante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sabe, as mudanças necessárias que nós precisamos na nossa vida, mais do que as mudanças externas, mais do que a mudança de aparência, mais do que você talvez pintar o seu cabelo para ficar de uma maneira que você se sinta bem, né, se sinta aceito pelas pessoas, mais do que tudo isso, nós precisamos mudar o nosso coração, precisamos mudar o nosso jeito de ver e olhar as coisas. E a partir de Cristo é que nós criamos esta coragem para tomar essa decisão, porque mudança sempre solicitará daquele que o quer, daquele que o deseja, uma coragem para fazê-lo, né? Não há como nós mudarmos se continuarmos fazendo as mesmas coisas. Parece que é uma coisa tão simples e tão óbvia, né? Quando nós pensamos assim. Ora, se fazemos as mesmas coisas, nos comportamos das mesmas maneiras, como é que nós queremos mudança nas relações, nas questões familiares, no ministério, no trabalho? Como? Não há como. Zaqueu, ele venceu as dificuldades, ele venceu a grande quantidade de pessoas que havia ali, a multidão, ele venceu a sua baixa estatura subindo em uma árvore e se colocou diante daquele que fez um convite para entrar na sua casa, Jesus Cristo. Jesus Cristo quer entrar na nossa casa, não na nossa casa física, na nossa residência, no endereço tal, no CEP número tal. Ele quer entrar no nosso coração, Ele quer entrar nos nossos pensamentos, Ele quer mudar a nossa vida de dentro para fora. E o texto fala que Zaqueu, ele apressou-se, desceu e o recebeu com alegria. Sabe, as mudanças que Jesus nos proporciona são mudanças que nos dão uma alegria na alma, que não tem como nós mensurarmos, né? Jesus, ele olha para aquele homem, possivelmente Jesus, claro, ele sabia o que se passava no coração dele, e Zaqueu, ele tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Jesus, ele consegue dizer ali na frente, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Quando Zaqueu estava agora diante de Jesus, não teve como ele se conter. Ele reconheceu que tinha erros na sua vida, ele reconheceu que alguns procedimentos que ele tinha adotado como uma prática de vida não faziam sentido para ele. E ele confessa isso para Jesus, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver, né? Eu não faço mais questão dessas coisas na minha vida. E Jesus então entendeu a necessidade de Zaqueu de mudar. Sabe, precisamos desta coragem. Nós precisamos desta coragem para reconhecermos aquilo que nos incomoda. Aquilo que nos incomoda e que tira a nossa paz e que possivelmente interfere na maneira de nós lidarmos com as coisas, lidarmos com as pessoas. Veja que a questão de Zaqueu, se nós pudéssemos então ampliar e detalhar aí o testemunho deste homem, por que ele confessa o seu pecado, que se em alguma coisa ele havia defraudado alguém, ele devolveria? Porque o relacionamento dele com as pessoas não era um relacionamento honesto, não era um relacionamento saudável, não eram relacionamentos que davam a ele ou à própria pessoa aquela paz de você ter uma conversa, de você ter um amigo, de você se relacionar desta maneira. Era uma relação por interesse, eram relações conflituosas. Imaginemos, irmãos, que um cobrador de impostos nos dias de Jesus, né, era uma pessoa que tinha que ter uma habilidade e sofria uma pressão muito grande da sociedade, porque ele era um coletor de impostos de um povo para levar para o Império Romano. E aquilo causava muito incômodo nas pessoas.
E Zaqueu assumiu essa posição. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos de coragem para mudar certas coisas. Existem coisas em nossa vida que talvez nós precisamos olhar para estas coisas e identificarmos se elas estão nos fazendo bem ou não, não é? Mas não o bem ou o mal de acordo com a nossa régua moral, porque pode ser que nós falhemos nesse sentido, mas perguntarmos para o Senhor Jesus se isto ou estas coisas devem ou não continuar a fazer parte da nossa vida. Então, tenha coragem para mudar. Mude de dentro para fora, né? É muito bom você poder fazer um penteado novo, usar uma roupa nova, conhecer um lugar novo. Mas mais importante, mais interessante e mais duradouro são as coisas que acontecem dentro do nosso coração. Tenha uma vida tranquila, tenha uma vida de paz. Tenha paz com as pessoas. Estas coisas nós conquistamos através das mudanças que necessitamos e essas mudanças elas sempre acontecerão a partir de Cristo. Passe a olhar as outras pessoas com os olhos do Senhor. Passe a olhar as outras pessoas com o carinho de Jesus, com a graça do Senhor Jesus. Aquele pedinte na rua, aquela pessoa que talvez você tenha uma mágoa, e você não consegue consertar isso. Talvez pessoas que te feriram, ou talvez você feriu as pessoas, não é? Então, deixe Jesus entrar nessa situação, entre no caminho de Jesus. Permita com que Ele veja você, peça a atenção dEle. Saiba que se Ele entrar na sua casa, né, na sua casa espiritual, você vai ter uma mudança plena na sua vida. Então, permita com que Ele faça isso e desfrute de um novo tempo na sua caminhada, na sua jornada. É essa a minha palavra, este é o meu desejo. Coragem para mudar. Tenha coragem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos dá este presente de ouvir esta pequena reflexão na palavra do Senhor, que a vida de Zaqueu, Lucas capítulo 19, a partir do verso 1 você encontrará essa história. Quem sabe você pode pegar a sua Bíblia, você pode dar uma lida nela e dar 1, 2, 3 passadas ali e subtrair lições importantes para você. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Não tenha medo, enfrente a multidão, lute e vença as suas próprias dificuldades e entre na presença de Jesus. É a partir deste momento em que as coisas vão mudar na sua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e nunca se esqueça de uma coisa importante. Você é uma bênção. Deus abençoe e fique na paz. Amém.